Boa noite a todos. E estamos aqui em mais uma live de terça-feira do Simplifique com a TCD. E hoje nós vamos falar sobre a gota, né? Ácido úrico. Então, boa noite a todos que estão entrando. E nós pedimos, né, para as pessoas postarem temas do que gostariam que eu falasse nas lives. Um dos temas foi dengue, que nós falamos a semana passada, e pediram para falar sobre gota, tá? Boa noite a todos. E, em primeiro lugar, antes de falar sobre a gota na TCD ou na aurículo, né? Nós vamos falar o que é a gota, né? Eu até trouxe uma colinha para não esquecer de nada, tá? A gota são dores locais nas articulações do dedo do pé, no joelho e no tornozelo, tá? E ela é provocada por um ácido úrico muito elevado, tá? O tipo da dor é uma dor artrítica, é uma dor de artrite, tá? Nas articulações, que eu já falei, onde nós temos inchaço, nódulos, rigidez e sensibilidade, muita sensibilidade, e fica muito demasiado, e muito vermelho. Parece que vai até estourar. Parece uma infecção de dente aqui, assim, que parece que vai estourar para fora. Nessas articulações. Quais os sintomas da gota? Dor que começa de madrugada, olha que interessante, intensa o suficiente para despertar o paciente. Cálculos renais, inchaço e vermelhidão, como eu já falei, nas articulações, e o surgimento de saliências nos dedos, pode dar no cotovelo, joelho. É muito difícil na orelha, mas já ouvi falar que tem pessoas que têm na orelha. A crise aguda de gota, ela só pode ser controlado com um medicamento em que o médico fornece e anti-inflamatórios, a união dos dois. Inclusive, eu vi no final da live, eu vou falar uma coisa muito interessante para vocês, que eu assisti uma médica falando, né? Um anti-inflamatório e um remedinho chamado colchicina, tá? A associação dos dois vai dar alívio nesse paciente em 2 horas. Só que essas medicações têm que ser receitadas por médicos e eles têm que saber, com prescrição médica, com muita cautela, porque o paciente não pode ter insuficiência renal, não pode ter hipertensão, nem úlcera, tá? E nem cálculo renal, ok? E nem gastrite, porque senão ferrou, né? Quais os alimentos proibidos para quando você tem gota, tá? Embutidos, como salsicha, presunto, bebida alcoólica, caldo de carne, frutos do mar, alguns peixes gordos, como o bacalhau e o salmão, além de tomate, aspargos, cogumelo, ervilha, couve-flor devem ser evitadas. Os cálculos renais, eles podem interromper o trato urinário, resultando em dor extrema
e, se não for tratado, podem causar lesões renais graves. Porque ele vai prejudicando o ácido úrico progressivamente o rim, tá? A crise de gota geralmente desenvolve rapidamente e normalmente se resolve de 7 a 10 dias. E o que eu queria comentar com vocês é uma coisa que eu achei assim muito interessante. Os níveis de uma pessoa num exame de ácido úrico sempre tem que estar nos índices mínimos. Agora eu não estou falando da gota mais, mas eu vou falar uma coisa para vocês que assim, eu fiquei espantada, né? Se você tiver um ácido úrico no limite máximo, eu acabei de falar, o ácido úrico vai provocar pedrinhas e vão irritar o rim e podem formar pedras. Só que não é isso que eu vim falar para vocês. O nível máximo de ácido úrico no sangue, ele fica excretando sais, prejudicando o rim. E adivinhe o que pode acontecer? Uma hipertensão. Às vezes você procura, porque nós já falamos sobre hipertensão numa live. Às vezes você procura o porquê da sua hipertensão e não acha. Hoje eu me lembrei de hoje não, né? Nesse final de semana, quando eu assisti uma palestra de uma médica, hoje eu lembrei, né, que a minha mãe tinha pressão alta e o nível de ácido úrico dela era no nível máximo e era renal. E ninguém descobria a pressão dela. Tá? Então, gente, tomem cuidado. O ácido úrico, ele forma cristais no rim e ele danifica o rim, ele fica arranhando o rim e prejudica o rim, tá? Então, uma das fitoterapias que nós podemos substituir o remédio, né? Para quem tem o ácido úrico alto, né? É o chá de chapéu de couro e o chá de cordão de frade. Você vai misturar os dois e vai tomar 3 xícaras ao dia, tá? E isso vai baixar o ácido úrico e vai melhorar a gota também, tá? Isso é muito bom. Não precisa tomar anti-inflamatório. Outra fitoterapia, outro chá que é maravilhoso, é o chá de pitanga, de folha de pitanga. E aí vocês podem alternar 2 xícaras de chapéu de couro com cordão de frade, que são específicos para gota, e 1 xícara de pitanga, ou num dia um e num dia outro, tá? Então, é uma fitoterapia muito legal para quem tem gota e não quer ficar tomando remédio. Só que vai ter que tomar o chá, pelo menos aí uns 20 dias, descansa uma semana e repõe novamente esse chá. E, por favor, controlem o ácido úrico, porque a hora que o ácido úrico vai lá para cima, a crise de gota vem violentíssima. E como que a TCD pode ajudar? Simples assim. A TCD não são medidas das dores?
E aí vocês vão fazer a TCD da região das dores que está doendo, tipo joelho. Você vai fazer a TCD do joelho. É o pé, vai fazer a TCD do pé. Tá? Os dedos, nós temos uma outra medida também para os dedos dos pés. Tá? Então, assim, a TCD entra aqui nas dores. Pode ser tintura de chapéu de couro junto com o cordão de frade, tem que ser os dois daí, tá? E aí toma com água, por favor. Então, por exemplo, da TCD já falei, no que nós podemos fazer na aurículo? Na aurículo, nós podemos usar a aurículo da TCD. Então, por exemplo, é o joelho, né? Eu vou abrir com Shemen simpático, os meridianos envolvidos na dor. Eu vou fazer a correntinha, desde quadril até pé. E o que mais? Pontos anti-inflamatórios na orelha. E analgésico. Se depois melhorar, o que a gente pode fazer? Uma harmonização de órgãos e de vísceras. O que a gente pode fazer mais? Além disso, aumentar a imunidade do nosso paciente. Eu já dei uma aula aqui sobre imunidade, né? E a gente tem na aurículo como aumentar a nossa imunidade. Uma outra coisa que vocês podem fazer, por exemplo, tá com muita dor no pé, né? Tá com o pé inchado. Que tal fazer uma compressa com chá de tanchase, iguaçatonga e goiaba e pitanga? Poderia até fazer um escaldapé morno, não pode ser gelado e nem quente demais, tá? Ou se não quiser fazer escaldapé, faz o chá, deixa morninho, pega uma toalhinha, tá? Torce e coloca em cima do pé ou da mão e vai trocando. Porque o tanchais e a guaçatonga são anti-inflamatórios. E o chá de pitanga não é para gota? Então, dá para fazer uma compressa com chá de pitanga. Já vai ajudar muito, 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 muito. Pontos sistêmicos, claro, primeiro você vai fazer um diagnóstico através da MTC, vai ver língua, vai ver pulso, né? E aí vocês iriam fazer pontos, por exemplo, se tiver no pé, vocês podem fazer os bafém, se tiver na mão, os baxi, tá? R3 com B60, tá? BP5, VB34, são pontos muito bons. Se tiver com inchaço na língua, E40, né, o BP3, BP9, tá? Aí nós vamos fazer um diagnóstico, né, através da MTC. E se for joelho, o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer os pontos, os olhos do joelho, aquele pontinho extra acima, F8, VB34. Ai, professora, mas esse joelho tá inchado, você vai colocar agulha? Eu posso até pôr agulha, aquelas bem pequenininhas de face, tá? Mas eu uso o quê? Cristal. E outra dica para vocês. Eu estou com uma gota no meu joelho. Vamos cercar o dragão no joelho com os cristais. Ah, está no dedo do pé. Vamos lá fazer. Na TCD nós temos um leque para tratar vocês. Fitoterapia, aurículo, a própria TCD, sistêmica, chás, né? Então, assim, eu tinha dado
uma aula sobre artrite reumatoide, né, doenças autoimunes, mas daí eu não tinha falado da gota. Então, assim, uma das nossas alunas sugeriu, né, que a gente desse o tema de gota, tá? Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode fazer, se eu souber, né? Se eu não souber, eu vou pesquisar para responder para vocês, tá? Mas nós demos uma coisa sucinta para vocês. Eu não gosto de ficar enrolando, vocês já viram, né? Eu odeio enrolar, vamos fazer. Quase eu achei que eu não pudesse entrar na live hoje. Gente, deu um temporal tão feio aqui, com um vento tão feio. Eu sentia balançar as telhas aqui em cima. Foi muito, muito feio. Mas graças a Deus passou, foi embora e agora só tá garoando. Graças a Deus. Oi, Janaína. Boa noite. Foi, né, Rocio? Ai, não foi fácil hoje. E ainda mais a minha cachorrinha morre de medo, né? Então, alguém quer fazer alguma pergunta sobre a gota? Tá? Sobre outros assuntos a gente deixa para quinta-feira, tá? Que lá eu respondo mais. Hoje é uma live específica sobre ácido úrico e gota, né? Mas essa médica, ela foi muito feliz quando eu estava assistindo a aula dela, né? E aí você fica pensando em quantas pessoas que têm hipertensão, né? E não sabem que o rim tá totalmente machucado e isso não aparece em exame, né? Por causa dos cristais do ácido úrico. E isso eleva a pressão. Tá? Então, mais um pontinho para nós para tratar hipertensão, né? Perguntar ao paciente qual é o nível de ácido úrico dele. Não pode estar no nível máximo e dentro do limite. Ele tem que estar no nível baixo, tá? Para que não machuque o rim. Tá bom? A live vai ficar gravada aqui e vai ficar gravada no YouTube também, tá? Alguém quer fazer mais alguma perguntinha? Então, acho que é isso aí. Deixa eu ver se eu falei tudo. Não esqueçam dos alimentos que vocês não podem comer, né, quando vocês estão com ácido úrico, ou estão com gota, né, embutido principalmente, tá bom? Então é isso aí, pessoal, espero que tenha ajudado. Um beijo no coração de vocês, tá? E até quinta no nosso café com a TCD, certo? Eu quero só fazer uma propaganda. No dia 16 e 17 de março, eu estarei em São Paulo, no SEATA, dando o curso de Estética, Vício e Obesidade presencial. Tá? Tem um pré-requisito que precisa ser ter medicina tradicional chinesa, saber aplicar agulha, ter 1 ano de acupuntura e ser auriculoterapeuta. Tá? Porque o nosso curso, principalmente de obesidade, é feito com aplicação de agulhas e depois o cristal. Se alguém se interessar, por favor, entra no meu direct e eu passo daí as informações do curso, embora esteja tudo no meu Instagram, tá bom? Um beijo no coração de todos e até quinta.